Então, iniciamos a gravação. Bem-vindos à TPC de Tecnologia. Eu sou Marcos, PCNP de Tecnologia do Núcleo Pedagógico, e estou aqui junto com o meu parceiraço Fernando. Fer, quer dar um oi? Olá, pessoal. Bom dia, tudo jóia? Eu sou o Fernando. Mais uma vez estamos juntos aí em uma TPC Tecnologia e Inovação. É um prazer estar com vocês aí. Nós vamos aí permanecer nessas duas ATPCs, tá? Juntos. Passa a bola para você novamente, Marcos. Obrigado, Fernando. Então, estamos aqui agora com 16 pessoas, né, participando. Nós temos acontecendo ao mesmo tempo a TPC de Ciências Humanas, né, que está sendo transmitida ao vivo no YouTube. E aqui, a ideia é que ao longo dessa semana nós vamos fazer a TPC hoje, amanhã, quarta-feira, e na quinta-feira. É a mesma formação, é a mesma pauta, a mesma TPC. E por que nós replicamos nos 3 dias? Para que os professores que fazem a TPC, né, da área daquele dia e que tem a aula de tecnologia, né, atribuída, que ele possa participar conosco desse momento de ATPC, tá? A ATPC área também está acontecendo, e aí a gente pediu para que vocês, quem pudesse, quem quisesse, evidentemente, né, estivesse aqui conosco participando, tá bom? Então hoje, por hipótese, nós temos aqui professores da área de ciências humanas que têm alguma aula do componente de tecnologia. Amanhã nós teremos professores da área de linguagens, que tem aula de tecnologia, e na quinta-feira, professores da área de ciências humanas e matemática, que também compõem aí o componente de tecnologia, né? Então, este é o movimento que nós vamos fazer aqui ao longo dessa semana. É a nossa segunda TPC, né, de tecnologia. A gente já fez uma TPC no mês de março, no mês de fevereiro, se não me engano, no finalzinho do mês de fevereiro. E agora estamos aqui no nosso segundo momento da TPC, né? Foi de 16 a 18 de fevereiro a nossa primeira conversa com vocês, tá? E lá naquele momento, só para a gente relembrar um pouquinho, né, o que nós fizemos? Nós fizemos uma análise do material do currículo de tecnologia, né, para este ano de 2021, porque é um material novo, houve mudanças, né, em todo o material, um material para cada série ano, e nós tivemos a oportunidade naquele momento de passar, então, por todo o material, né, fazer um panorama ali de todo o material, para entender como ele estava organizado, né. Não foi possível fazer uma análise mais detalhada de nenhuma situação de aprendizagem, o que faremos hoje, mas naquele momento a intenção era realmente fazer assim um sobrevoo no material para que vocês conhecessem ali, né, ou recordassem a estrutura do componente para o ano de 2021. Tá? Então esse foi o objetivo da nossa primeira TPC. E aqui Marcos, hoje... Oi, Fernando. O seu áudio está cortou um pouquinho para mim, não sei para os demais. O pessoal pode aí Como é que tá para falar. vocês, gente, meu áudio? Falem, digam aí se está picotando, se vocês ouvem bem, como é que tá para vocês? Normal. Paula está normal, Ione também está reportando que está normal. Então é o meu. Tranquilo, tranquilo. Grisele, ok. Marco Delgadino, normal. Lucinil, normal. Então, acho que deve ser aí, Fer. As conexões, né? Que pegam peça em nós o tempo todo. Então, mas vamos continuando. Se der algum problema aí no áudio, vocês vão me reportando, tá? Podem abrir o áudio a qualquer momento e falar, pode pôr no chat quando precisar, sem problema nenhum, tá bom? Bom, então, hoje, né, a nossa TPC de hoje, nós denominamos a TPC de Tecnologia e Inovação, retomada das aulas e roteiros de estudos. Tá? Então, temos aí a nossa equipe, né, o Fernando, que já se apresentou, e eu. Deixamos aí o nosso telefone da diretoria de ensino, lá do Núcleo Pedagógico, e os nossos endereços de e-mail, caso alguém queira entrar em contato, precise falar conosco, pode entrar em contato que a gente está à disposição, tá?
E essa TPC, como eu disse, vai acontecer hoje, amanhã e na quinta-feira, que é dia 1º. Né? O nosso público aqui são, como eu disse, os professores das aulas que têm aula atribuída no componente tecnologia e inovação. Tá? Evidentemente, nós temos, por exemplo, a Nessinilda, que é PC, super bem-vinda, né, Nessinilda? Obrigada, Marcos. Então, é sempre um prazer contar com vocês, né, e dentro da disponibilidade da rotina da escola, quem puder participar, a gente fica, né, bastante feliz de ter vocês aqui, tá bom? E é bacana porque vocês também dão depois o feedback para a gente, no momento de responder, né, a avaliação da TPC, é importante esse feedback de vocês. Então, tanto os professores quanto o PC, quem quiser participar, né? Mas o nosso público é falar com os professores de tecnologia e inovação, né? Todos são muito bem-vindos. Nós temos aqui 4 objetivos para o dia de hoje. O primeiro deles é analisar a avaliação da TPC anterior, né, enquanto feedback formativo, então trazer ali os aspectos que vocês, quem participou da TPC, né, anterior de tecnologia e inovação, o que vocês nos responderam, a gente trouxe ali para conversar um pouco com vocês. Proporcionar um momento formativo aos professores de tecnologia e inovação sobre a continuidade e planejamento das aulas do componente, e retomar a construção de roteiros de aulas remotas, né, dado que a gente está nesse período agora de retorno das aulas online, das aulas remotas, e analisar um roteiro de estudo articulado com a aula do Centro de Mídias. Tá? Então, esses são os nossos 4 objetivos aqui. Tá? Só para relembrar, eu tenho aqui 3 lembretes para vocês. Primeiro, que todo o material desta TPC fica disponível no blog do Núcleo Pedagógico. Então, ali onde eu sinalizei com a seta vermelha, materiais de ATPC disponibilizados pelo Núcleo em 2021. Tá? Então, estarão ali todos os materiais utilizados nas nossas ATPCs, de todas as áreas componentes, inclusive este de hoje. Tá? Vocês encontrarão lá os slides, os arquivos que vamos utilizar. O endereço do nosso blog, supernúcleoprudente.blogspot.com. Tá? E ali vocês encontram tantos outros materiais. Então, quem não acessou ainda, né, o nosso blog, fica aí o convite, tá bom? Tem uma opção de siga-nos por e-mail aqui, você pode cadastrar o seu e-mail, submeter, ele vai dar uma mensagem de confirmação, você aceita, você vai receber no seu e-mail, né, uma mensagem lá dizendo que você se inscreveu para receber notificação do nosso blog, e aí você clica lá no e-mail só para validar, no link do e-mail, e toda postagem que nós fizermos nessa área central do blog, você recebe no seu e-mail, tá? Então você é notificado quanto às publicações que nós fazemos no blog. Então vale a pena, fica a dica aí, tá? Aqui só para relembrar, lá no começo de fevereiro, nós enviamos para vocês, via comunicado, né, circular da dirigente, e também mandamos para os coordenadores, 2 links para preenchimento do questionário de perfil, tanto de vocês, professores de tecnologia e inovação, quanto dos professores do projeto de apoio à tecnologia e inovação na escola, né, os PROATECs. Então, caso alguém não tenha ainda respondido ao questionário, ele ficará disponível também nesses slides, vocês podem acessar e responder a este questionário. Tá? São perguntas para conhecer o nosso público, é um levantamento de perfil mesmo, tá? E isso ajuda a pautar as nossas ações, tá bom? Então, é só para quem não respondeu ainda, nós temos mais de 100 respostas lá, então imagino eu que pouquíssimos professores não tenham respondido. Nós temos também o Classroom, né, uma sala do Classroom destinada exclusivamente aos professores de tecnologia e inovação. Então, neste endereço que está abaixo, né, o http://classroom.google, este endereço você cai direto na sala do Classroom e você precisa fazer login com a sua conta institucional @prof, para poder acessar a sala do Classroom. E caso você já esteja logado, esteja dentro da sala, é possível você se incluir na sala com esse código, tá? MYL
deve ser um 0, uma letra O, não sei, mas copia e cola, tá bom? Então, ou entrando pelo link, ou entrando pelo código. Qual a diferença de um ou outro? O link é para quem ainda não está logado na conta @prof e não está dentro do Classroom ainda. Tá? O código curto é para quem já está lá no Classroom, já fez o seu login, entrei no Classroom, e lá eu vou acessar a sala com este código. Tanto uma forma como a outra vocês conseguem, tá bom? Então, essa sala é exclusiva para os professores de tecnologia, tá? Que tem aula de tecnologia. Não são os Protex. Os Protex têm uma outra sala, um outro Classroom. São 2 ambientes diferentes, porque a orientação, a conversa ali com esses públicos é diferente. Tá? Então, por gentileza, aqui nessa sala do Classroom, só quem é professor de tecnologia, que tem aula de tecnologia. Muito bem. Passados esses recados iniciais, né, entendido o que nós faremos na nossa TPC de hoje, eu coloquei aqui uma imagem para vocês e faço uma pergunta. Eu gostaria que vocês colocassem lá no chat, né? Então, nós temos aqui uma imagem de um jogo de xadrez, né, algumas peças do jogo. E aí eu faço a pergunta para vocês. O que é preciso para ganhar uma partida de xadrez? Eu gostaria que vocês colocassem lá no chat agora. O que é preciso para ganhar uma partida de xadrez? Vamos lá, analisem essa imagem. Paula, depois eu coloco esse código, tá? No chat. Eu vou colocar. Então, já eu coloco lá para vocês. Fernando, lembra de colocar esse código do Classroom no chat, tá? Então, Paola disse que a Drizelle falou que para se ganhar uma partida de xadrez é preciso estratégia. Muito bem. O Marcos disse que é preciso antecipar os passos em estratégia e raciocínio lógico. Exatamente. O Oziel disse que é preciso ter paciência, atenção e técnica. Técnica é extremamente importante, né? Xadrez é um jogo de paciência, né? É um jogo de estratégia. Regiane disse que é preciso ter paciência e raciocínio. O Thiago disse que é preciso ter tática. Muito bem. O que mais? Mais alguma coisa? Que é preciso para ganhar. Há alguém desconhecido aqui que disse planejamento das jogadas. Muito bom, muito bom. Precisa ter planejamento. Qual é o objetivo do jogo de xadrez, gente? Alguém sabe jogar? O professor Sérgio que falou o planejamento das jogadas, né? Alguém sabe jogar xadrez? Qual é o objetivo do jogo? O que se pretende no jogo de xadrez? Quem joga xadrez, quem conhece? Quando você inicia um jogo de xadrez, o que você quer? O André disse, capturar o rei. É isso aí, André. Né? É dar o famoso checkmate. Né? Então, quando você inicia uma partida de xadrez, o seu grande objetivo é dar o checkmate, que é capturar o rei. Né? E para isso, você tem ali vários elementos. Né? Você tem alguns personagens ao longo do seu jogo, né? Então, a rainha não é... Então, Drizelle, a rainha, ela não é o objetivo principal do jogo, né? O objetivo principal é o rei, porque ainda que você derrube a rainha, você não vence o jogo, né? Porque você só vence o jogo quando você derruba o rei, ok? Então, você desfaz todo o império, né, do jogo derrubando o rei, tá bom? Então, só para título de contexto, né, para quem conhece o jogo de xadrez, vai identificar, né, o que eu vou contar um pouco, e para quem não conhece, né, vai aprender um pouquinho. O jogo de xadrez é um jogo de tabuleiro, né, ele é competitivo, ele é jogado por 2 participantes, e cada um fica em lados opostos a um tabuleiro, né, de 64 casas, portanto, 8 por 8, quadriculadas de branco e preto, e aí cada jogador fica de um lado oposto ao tabuleiro,
e cada um tem ali as suas peças, né? Geralmente da cor branca e da cor preta, para então fazer as suas jogadas, né? E como vocês já disseram, o xadrez é um jogo de estratégia. Então, vocês têm ali quais são as peças que compõem o jogo de xadrez, né? Há 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. É isso? Quem conhece xadrez, dá um ok aí se eu tô falando certinho, né? Então, com essas peças que cada jogador faz ali, elabora a sua estratégia, né, de jogo. E cada peça tem um movimento particular, né? Então, por exemplo, o peão, eles só podem fazer movimentos frontais, né? Então, ele pode avançar até 2 casas, né? Uma ou 2 casas. Pelo visto, o André entende do jogo, né, André? Me ajuda aí, ver se eu não estou falando bobagem, que já faz um tempo que eu não jogo, né? Embora o peão ele ande para frente, né? O ataque dele só pode acontecer na diagonal. A torre, ela anda sem restrição, ela pode ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, né? O cavalo ele tem um movimento muito particular, que é o movimento em L, tá? Então ele avança de 3 em 3 casas, né? Na verdade, fazendo o movimento em L, conta-se 3 casas, tá? O bispo, ele anda também, assim como a torre, sem limite de movimentação, mas na diagonal, tá? Então o bispo só pode caminhar na diagonal. A rainha, ela tem livre movimentação sobre o tabuleiro, e o rei, ele pode ser movimentado de casa em casa em qualquer direção. Então, o movimento do rei é um pouco mais restrito, né? Embora ele seja o único que pode se movimentar em qualquer direção, uma casa por vez. Por que o movimento do rei é mais restrito? Porque ele precisa estar protegido. A função de todas essas outras peças é proteger o rei, né? E cada uma no seu movimento, né? Na sua lógica ali de movimento, eles têm um objetivo crucial e primário, que é proteger o rei, né? E aí, nesses movimentos, eles vão, obviamente, atacando os seus adversários de modo a ir ganhando o campo, ir, né, digamos assim, matando, né, capturando os seus adversários. Né, como disse a Nessinilda, são muitas regras diferentes do jogo de damas, exatamente, Nessinilda, porque cada peça tem, né, uma característica de movimentação diferente. Então, é um jogo mais complexo, é um jogo que exige um raciocínio maior do jogador. Então, isso que vocês puseram lá, né, quando eu perguntei o que é preciso para ganhar o jogo de xadrez. É preciso muita estratégia, tem que ter paciência, né, embora o tempo conte também, porque você precisa fazer a jogada perfeita, estratégica, no menor tempo possível, né? Então, o tempo é extremamente importante. Você não pode ficar pensando meia hora ali em uma jogada. Tem que ser coisa muito rápida. Tem, inclusive, um relógio, né? Que os jogadores vão batendo ali e tem o tempo para jogar. Então, assim, as regras são um tanto quanto complexas, possíveis de serem conhecidas e jogadas, e quando você desconhece o jogo de xadrez, parece muito mais complexo e difícil. A partir do momento que você vai conhecendo as regras e vai jogando aos poucos, né, errando, acertando, errando, você vai percebendo a lógica do jogo e você vai se apaixonando por ele, tá? E uma vez que você aprendeu a jogar xadrez, você não larga mais. Querem uma dica, uma sugestão? Tem jogos online de xadrez, tá? Você digita aí xadrez online no Google, ele vai te dar o jogo para você jogar com o computador. Evidentemente que para quem nunca jogou, vai se perder nas jogadas, né, muitas vezes, para depois começar a vencer uma ou duas, tá? Contra o computador. Mas vale muito a pena, fica a dica, tá? Então, só retomando, a gente precisa de paciência, raciocínio, estratégia, tática, mas eu quero destacar aqui algo que o professor Sérgio colocou para nós. Tudo que vocês colocaram é verdadeiro no jogo, mas o professor Sérgio colocou que é preciso planejamento das jogadas, né? Essa questão da estratégia, de antecipar os passos, o professor Marcos colocou também, né? Então, é preciso se antecipar ao adversário.
é preciso você ter planejamento e estratégia, né? O professor Sérgio está dizendo que a inteligência artificial já derrotou a inteligência humana nesse jogo. É verdade, professor. Isso é verdade. E para você ver o nível de complexidade, né, do jogo e a capacidade da inteligência artificial em ser mais inteligente que o próprio cérebro humano, né? Bom, por que eu estou trazendo aqui? Por que nós trouxemos o jogo de xadrez e estamos fazendo esse contexto aqui, né? Eu vou me ater às duas características que vocês trouxeram. Primeiro, o planejamento, a antecipação, né, essa questão da estratégia. Então, a nossa vida, né, fazendo agora uma analogia, né, com a nossa função de professor. A nossa função de professor é criar estratégias, é antecipar o que vai acontecer, né, na aprendizagem dos nossos alunos, é antecipar o conhecimento na sala de aula, é planejar como eu irei trabalhar, conhecendo um pouco do perfil do meu aluno, né, e sabendo que há diversas estratégias e possibilidades de atuação. Então, assim como num jogo de xadrez, o nosso trabalho, né, docente, a nossa função de professor, ela também exige de nós planejamento, exige de nós lançar ali estratégias, antecipar ações para atingirmos um objetivo. Que diferente do jogo de xadrez, que é eliminar, na nossa realidade é agregar ao aluno, fazer o aluno aprender, fazer com que ele avance, com que ele caminhe, com que ele vá, né, dando saltos aí no seu aprendizado. Então, precisamos de estratégia, antecipação e planejamento, tá? Assim como vocês colocaram ali no chat. Por isso, nós trouxemos para essa TPC de hoje algo que vocês fazem e fazem muito bem feito, e sabemos que nós temos excelentes exemplos. E nós vamos aqui, na nossa humilde intenção de ajudar, colaborar com uma análise de um roteiro de estudo que nós pensamos, eu e o Fernando aqui, de modo articulado com a aula que está acontecendo no Centro de Mídias. Tá? Então, vamos contextualizar um pouco isso para vocês. Então, primeiro, nós vamos falar do feedback da TPC anterior. Né? A TPC anterior, só para a gente contextualizar, ela foi Tecnologia e Inovação, início de conversa. Aconteceu nos dias 16 e 18 de fevereiro. Nós tivemos 47 professores participantes, sendo 12 da área de Ciências Humanas, a maior parte da área de Linguagens, 20 professores, 8 de Ciências da Natureza e 10 professores de Matemática. Então, tivemos um público considerável, né? Quase 50 pessoas. Mas nós temos mais de 100 professores que dão aula no componente Tecnologia e Inovação, tá? Pelo nosso levantamento de perfil. Então, tem bastante gente que ainda pode participar desses momentos aqui conosco. Então, se puderem divulgar, né, quando houver as nossas ATPCs, a gente agradece, para termos um público maior. As nossas ATPCs acontecem basicamente uma vez ao mês, né? Você vê, a nossa primeira foi lá em meados de fevereiro, e nós estamos fazendo a outra agora, finalzinho de março. Então, provavelmente a nossa próxima TPC vai ser começo de maio, tá? A TPC de tecnologia. A gente aproveita esse intervalo aí, né, das TPCs diárias. Nós fizemos essa pergunta lá no formulário da TPC anterior. Diga algo que você aprendeu nessa reunião e que será útil para a sua função, né? Pedimos para que vocês colocassem algo. E fizemos aqui, trouxemos uma nuvem de palavras que eu construí nessa ferramenta Word Cloud, né, que ela está disponível aí para vocês. E aqui ela destaca o que mais apareceu. Então, os termos ou as palavras mais recorrentes na resposta de vocês, ele destaca aqui com uma fonte maior, com uma letra em negrito, né? Então, o que surgiu aqui, daquela TPC? Né, bastante coisa relacionada a tecnologia, material, conteúdo, organização, né? Olha, currículo, aqui o materiais, né? Apareceu no singular e no plural, o aluno, né? Então, ó, sobre os materiais. Então, percebam que coincidiu bem com o nosso objetivo naquela TPC, que era trabalhar para conhecer os materiais do componente de tecnologia e inovação.
tá? Então, aqui a gente percebe que o aprendizado que ficou realmente foi o objetivo que tínhamos, tá? E aqui fizemos também lá um pedido de que vocês participassem com sugestões, né? Trazendo aqui sugestões de temas, conteúdos e metodologias para a nossa próxima TPC. Então, algumas coisas que surgiram lá. Então, mais formação, parte 2 do mesmo assunto, exposição de outros materiais que nos auxiliem sempre, roteiros remotos, olha, tudo em maiúsculo, eu copiei o texto como estava lá e pus aqui. Sugestão de metodologias diferenciadas para algumas atividades. Apesar de ter feito curso de tecnologia, né? Tudo é novo, sendo assim, todo o conteúdo metodologia será muito proveitoso. Tivemos ainda sugestões de atividades, focar mais no currículo em ação, pois é novo para nós. O currículo em ação é novo, continuar o mesmo tema de inovação e demonstrar um tipo de aula diferenciada para se dar no modelo híbrido. Então percebam, olha, aula diferenciada para o modelo híbrido, focar mais no currículo em ação, sugestões de atividades, roteiros remotos, metodologias, né? Exposição de materiais, então, mais formação. Então, aqui, o que nós pensamos? Olha, dá para trazer muita coisa, dá para trabalhar, né, bastante coisa aqui. Mas vamos trabalhar o que nós imaginamos que seja mais necessário agora, que é, com a retomada das aulas, né, pós essas 2 semanas de recesso, vocês precisariam dar continuidade à elaboração dos roteiros de estudo, dado que retomamos agora totalmente à distância, né? E aí eu faço aqui só uma retrospectiva do calendário letivo e das aulas de tecnologia e inovação. Então veja que eu coloquei aqui 3 meses, fevereiro, março e abril, e eu destaco algumas informações só para a gente ter assim, uma visão macro deste primeiro bimestre, que vai do dia 8 de fevereiro até o dia 30 de abril, né, com a mudança do calendário. E aí nós temos a seguinte situação. O que nós tivemos já no mês de fevereiro? A primeira semana de fevereiro, de 1 a 5, foi o nosso planejamento, né? Tivemos lá em janeiro, no final de janeiro, o planejamento que se estendeu para essa primeira semana de fevereiro. Depois, ali, em tom mais rosa, de 8 a 19, nós tivemos aquelas 2 semanas de período de acolhimento, lembram? Em que as escolas estavam recebendo os alunos presencialmente, naquele movimento de rodízio de alunos, né? Até 35% dos alunos, porque estávamos na fase vermelha do Plano São Paulo, e segundo o Plano São Paulo, nas fases vermelha e laranja, as escolas poderiam trabalhar presencialmente, recebendo até 35% dos alunos, fazendo esse rodízio e mantendo todos os protocolos, né, de higiene e de segurança. Distanciamento, uso de máscara obrigatório, higienização das mãos com álcool, né, álcool em gel ou com sabão, né? Então, mantendo todos esses protocolos, foi este movimento realizado nessas 2 primeiras semanas, onde foi orientado pela secretaria que deveria ser feito o acolhimento dos alunos. Um acolhimento emocional, um acolhimento porque depois de 1 ano, né, de estar longe da escola, esses alunos estavam retornando. Então, essas 2 primeiras semanas foram previstas para isso. Este movimento de revezamento de alunos a 35%, ele se estendeu para as próximas semanas do mês de fevereiro e quase que entrou no mês de março. Por quê? Algumas escolas tiveram que prolongar este revezamento em 3, 4, até 5 semanas, a depender do número de alunos da escola, né? Então, aqui, cada escola tinha autonomia para se organizar dentro dessas, né, turmas para esse revezamento, e assim fez ao longo do mês de fevereiro e comecinho do mês de março. No dia 19 de fevereiro, nós tivemos, tem uma estrelinha ali, que nós tivemos uma aula no Centro de Mídias, tá? Que era destinada à tecnologia e inovação. Então, no mês de fevereiro, lá no cronograma do roteiro do Centro de Mídias, havia a informação de que teria a aula de tecnologia e inovação. O que São Paulo fez? São Paulo utilizou este horário da aula de tecnologia e inovação do Centro de Mídias
para dar uma aula sobre acolhimento e com orientações para estudo dos alunos, né? Foi uma aula bem bacana, bem interessante, onde ele dizia que o aluno precisava se organizar, ter rotina de estudo, né, tentar ter ali um ambiente propício para a aprendizagem na casa dele. Então, o tempo da aula de tecnologia do Centro de Mídias foi utilizada para esta aula especial. Então, não foi necessariamente conteúdo de tecnologia, né? E esta foi a única aula no Centro de Mídias, no mês de fevereiro, que seria de tecnologia. Então, no mês de fevereiro, nós não tivemos uma aula de tecnologia no Centro de Mídias, tá? Bom, a partir do dia 22 de fevereiro, quando, por hipótese, né, teríamos concluído o período de acolhimento dos alunos, mas já dissemos aqui que as escolas continuaram recebendo grupos diferentes de alunos, nós tínhamos também a oportunidade de iniciar o acolhimento em tecnologia. O que era a aula de acolhimento de tecnologia? Para quem fez o estudo do caderno do professor de tecnologia, percebeu que em todas as séries, anos, havia ali uma sugestão de aula de acolhimento do componente de tecnologia. Então, o que se esperava é que no primeiro contato seu com os alunos, presencialmente ou online, seja como fosse, na sua aula de tecnologia, você tivesse trabalhado com aquelas atividades de acolhimento. Para o primeiro ano, por exemplo, havia ali um mapa de empatia, né, dizendo como ele se relacionava com as pessoas e tal. Então, isso aconteceu a partir do dia 22. Mas aí acontece que, dentro desse movimento, dessa realidade triste que a gente está vivendo da pandemia, e com tantas incertezas, e que a cada dia, né, é uma notícia, é um movimento, é uma orientação diferente, muda o planejamento, enfim, a gente não tinha muita certeza do dia de amanhã com relação aos nossos planejamentos. E assim aconteceu. Por quê? Por exemplo, o município de Presidente Prudente decretou no dia 22, publicou um decreto de restrição das aulas presenciais, né? E a partir desta publicação, diversos outros municípios também fizeram seus decretos. Pouquíssimos foram os municípios, eu acho que Martinópolis, né, foi um dos que não decretaram, nesse nível está aí, né, para confirmar. Isso não mesmo, decretou, né, nesse nível, vocês continuaram presenciais, né? Sim, então, exatamente. Acho que nós tivemos 3 municípios, se não me engano, Martinópolis um deles, que continuaram presencial, não decretando, então, essa restrição das aulas, né? Mas aí, gente, o que já estava complicado com relação ao planejamento do professor de trabalho com os alunos, ele se complicou um pouco mais, quer dizer, porque nós estávamos ali no movimento de receber um grupo de alunos pequeno na escola, trabalhar com eles, ainda ter que trabalhar com os alunos online, e aí depois, muitos municípios ficou só com o ensino remoto, né? Só com o online. E a partir daí, nós tivemos, a partir do dia 21 até o dia 12, nós tivemos esse movimento de aula remota, né? E imaginávamos que daríamos continuidade ao longo do mês de março e mês de abril. Mas o que aconteceu no mês de março? Por conta do avanço da pandemia, nós tivemos, então, a antecipação do recesso, das 2 semanas de recesso, né, do primeiro e do segundo bimestre, para os dias 15 a 26 de março. Né? Então, que foi essa semana anterior que nós não tivemos trabalho com os alunos, né? Os professores e alunos estavam de recesso. Mas ali, retomando o começo de março, no dia 2 e no dia 5, que tem uma estrelinha também, o que nós tivemos? Tivemos, até que enfim, a primeira aula no Centro de Mídias de Tecnologia e Inovação. Aí sim, a São Paulo, no Centro de Mídias, fez aula de tecnologia, uma aula, né, um pouco mais curta, eles estão fazendo, né, as aulas de 30 minutos aproximadamente, mas ela teve foco em tecnologia e inovação, para todas as séries anos, tá? Desde do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, todos eles tiveram uma aula de tecnologia e inovação, cada um com sua temática, e eu e o Fernando tivemos o cuidado de analisar essas aulas que foram feitas pelo Centro de Mídias, e todas elas estavam de acordo com a situação de aprendizagem 1 no caderno do aluno, né? Pelo menos a situação de aprendizagem 1. Alguns até avançaram um pouquinho na temática da 2, mas o foco foi realmente o início ali na situação de aprendizagem 1. Então, espera-se que os alunos tenham assistido no dia 2, alunos do ensino médio,
e no dia 5, alunos do ensino fundamental, as aulas do Centro de Mídia, tenham feito aquela atividade. Nós não temos acesso à atividade, né, do aluno, mas eles lançaram ali alguma pergunta referente ao tema daquela aula, tá? E aí, nós estamos considerando, então, gente, aqui numa possível organização, que em fevereiro vocês trabalharam uma aula de acolhimento, que em março houve uma primeira aula de tecnologia, já remota, né? E que na segunda semana de março houve uma segunda aula de tecnologia. Que depois entramos em recesso. Essa semana a SEI foi antecipada, né? Semana de Estudos Intensivos, de 29 de março ao dia 2 de abril. Na verdade, é o dia 1º, dia 2 é feriado. E que o mês de abril nós teremos as 4 últimas semanas, né, de abril, do dia 5 ao dia 30, nós teremos as semanas de aula, né, que nós estamos considerando aqui semanas da aula 3, aula 4, aula 5 e aula 6. Essa organização, gente, é só para vocês entenderem o que está sendo o nosso primeiro bimestre do componente Tecnologia e Inovação. Basicamente, nós teremos 6 aulas de tecnologia, que vocês terão a oportunidade de dar aula de tecnologia. Essa semana da SEI também eu posso considerar uma semana de aula, então seria 7 semanas, né? Mais a semana da aula de acolhimento. Então, basicamente, 8 semanas de aula de tecnologia e inovação, tá? Para cumprir no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, com 4 situações de aprendizagem, né? Cada uma delas ali com 3 ou 4 atividades. Muito bem. Então, feito esse panorama do nosso calendário e entendido como estamos de aulas do Centro de Mídias, o movimento que nós fizemos aqui foi analisar essa aula do Centro de Mídias. Então, as aulas de tecnologia do Centro de Mídias estão disponíveis ali no repositório, quando vocês acessam Centro de Mídia SP, vai lá em repositório, aí você consegue filtrar. Na classificação, ali naquele campo, você coloca a aula. No tipo de ensino, você pode escolher ensino fundamental de 9 anos, anos finais, ou ensino médio. E no componente, você coloca tecnologia e inovação. E clique em pesquisar. Você terá o seguinte resultado. Você terá essa primeira informação, né, que nós fizemos recorte, colocamos aqui, já colocamos todos os links de todos os anos séries. No dia 19/2, foi aquela reunião de estudo, de acolhimento e orientação, para estudo dos alunos do fundamental. Estão aí todos os links para vocês consultarem depois, se quiserem. No dia 2, nós tivemos as 3 aulas do ensino médio, primeiro ano, primeira série, segunda série e terceira série do ensino médio. Primeira série, o título, Quem é você quando ninguém vê? Segunda série, Sociedade e Narrativas da Realidade. Terceira série, Sejamos Nós a Voz do Povo. Então, completamente alinhado com o currículo de tecnologia. Quem teve a oportunidade de acompanhar e ver o material sabe do que nós estamos falando. Todos os links estão aí, vocês podem assistir depois. E aqui, do ensino fundamental, que foi no dia 5 de março. Então, 6º ano, presença digital. 7º ano, internet, terra com lei. 8º ano, liberdade sem limite. E 9º ano, confiabilidade e sua segurança na web. Então, vocês vão ver, inclusive, que os temas são muito, assim, vinculados um ao outro. A aula, até alguns slides que eles usam na aula são iguais. Eles falam muito do marco da internet, né? Retomam essa legislação. Então, vocês vão ver que é bem interessante. E aqui, gente, por que nós estamos trazendo? Então, o que nós fizemos até agora? Olha, entendemos o panorama, né, o status do nosso bimestre com relação a quantas aulas temos de tecnologia e inovação. Entendemos quais aulas tivemos no Centro de Mídias. E agora, com esse retorno pós-recesso, nós temos que continuar enviando o roteiro de estudos para os nossos alunos. Então, sobre o roteiro de estudo, trouxemos aqui só um recorte do comunicado COPED do dia 19 de junho do ano passado, de 2020, que ele traz as orientações sobre os papéis, rotinas e registros durante as atividades escolares não presenciais. E lá ele fala a respeito do roteiro de estudo, né? Lá ele fala sobre o roteiro de estudo e diz que ele tem elementos essenciais que precisam ser considerados pelo professor na hora de elaborar um roteiro de estudo. E neste link, vocês encontram
todas as orientações a respeito desses elementos essenciais, tá? Lá no documento, ele faz um comparativo entre roteiro de estudo e plano de aula. E ele explica que não é a mesma coisa, mas que para este momento e para colaborar com o trabalho do professor, para não sobrecarregar o professor pode optar por fazer plano de aula ou fazer roteiro de estudo. O plano de aula, gente, ele tem muito mais aquela característica do planejamento do professor. E o roteiro de estudo é aquilo que o aluno recebe para estudar, né? Então, são documentos com aspectos pedagógicos diferenciados, embora extremamente complementares. É preciso fazer os dois? O documento está dizendo que não, e nós também orientamos que não faça, porque senão vai haver uma sobrecarga. Então, não havendo a necessidade de fazer os dois, a nossa sugestão, no nosso entendimento, é que o roteiro de estudo é muito mais válido, porque já é o documento que você vai mandar para o aluno. E ali já fica explicitado qual é seu plano de aula, qual é o seu planejamento. Então, lembra como no jogo de xadrez a gente falou de estratégia, de planejamento? É o roteiro de estudo que nos serve desse planejamento, que nos dá a estratégia antecipada de jogo, tá? Então, o que temos no roteiro de estudo? O que todo roteiro de estudo precisa ter, né? Minimamente. Elementos essenciais. Primeiro, identificação. O nome do professor, componente curricular, a turma, série, ano. Depois, a temporalidade. Este roteiro refere-se a quantas aulas? No caso de tecnologia e inovação, a uma aula por semana. E as escolas têm orientado, é a orientação que a diretoria, a própria secretaria fez, é de elaboração de roteiros semanais. Porque este roteiro serve para verificação da aprendizagem do aluno e serve também para função de registro do trabalho do professor, né? Para apontamento de frequência do trabalho do professor. Então, o número de aulas previstas, o período de realização deste roteiro, né? Depois, o objetivo da aprendizagem, qual é o objetivo da aula, quais são as habilidades em jogo, os objetos de conhecimento, os conteúdos que serão trabalhados. Depois, como a aula será realizada, quais atividades vão ser trabalhadas, quais recursos você precisa que o aluno, né, tenha em mãos para utilizar. E depois a questão do acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Quais são os instrumentos que o professor vai utilizar para verificar a aprendizagem ou a entrega das atividades? E como serão realizadas as orientações, como você vai fazer a devolutiva, a conversa com os alunos. Tá? Então, essas são as orientações da secretaria com relação ao roteiro de estudo. Aqui nós vamos fazer agora, gente, uma leitura, um estudo com vocês de um roteiro que nós elaboramos, eu e o Fernando. É um roteiro de estudo da primeira série do ensino médio, referente a esta aula que houve no Centro de Mídias, né, no dia 2, intitulada Quem é você quando ninguém vê? Então, vamos pensar assim, ó, qual é a lógica? Embora saibamos que nem sempre essa lógica irá se aplicar por conta do Centro de Mídias. A lógica é: o Centro de Mídias faz uma aula de tecnologia, tá? Naquela semana, e lembra que, segundo o planejamento da secretaria, enquanto estivermos no Plano São Paulo nas fases vermelha e laranja, as aulas do Centro de Mídias são obrigatórias. E as aulas do professor é em complemento às aulas do Centro de Mídia. Por isso que o aluno tem que fazer atividade na aula do Centro de Mídias para depois o professor registrar a presença dele. Então, o aluno assistiu a aula do Centro de Mídias e o professor vai dar na aula dele com base naquela habilidade trabalhada no Centro de Mídias. Então, precisa estar muito articulado a aula do Centro de Mídias com a aula do professor. Se o professor tiver a oportunidade de dar a aula dele depois da aula do Centro de Mídias e conseguiu assistir a aula do Centro de Mídias, ótimo, porque aí a articulação que ele vai fazer será muito maior. A articulação da aula dele com a aula do Centro de Mídias. Se a aula do Centro de Mídias ainda não aconteceu, mas consta lá na programação que será uma aula com uma habilidade X, o professor já pode planejar a sua aula com esta habilidade X, porque tanto o Centro de Mídias quanto ele vai trabalhar a mesma habilidade. Com certeza os dois vão falar em coisas comuns ali, e o aluno vai falar, meu professor falou sobre isso, ou então, professor, na aula do Centro de Mídias falaram sobre isso.
Então, este trabalho articulado é o que a gente imagina que precisa acontecer quando tivermos a aula do centro de mídias. Ah, Marcos, e quando não tiver a aula do centro de mídias? O professor continua seguindo as suas aulas do caderno do aluno do professor, continua trabalhando com as habilidades essenciais do currículo, tá? Normalmente. Não é necessário esperar a aula do centro de mídias para planejar a sua aula. Aqui o movimento que a gente fez foi, dado a aula do centro de mídias, como é que eu planejo a minha aula para aproveitar o que eles viram lá? Tá? Há uma riqueza no material do centro de mídias, então eu preciso aproveitar. E é isso que nós fizemos aqui. Tá? Então, esses 2 arquivos em Word que vocês veem na tela agora, é a aula que nós preparamos, é o roteiro de estudo que nós preparamos. Então, gente, tomem este roteiro de estudo que a gente está colocando para vocês agora como uma possibilidade, como uma sugestão. Eu sei que vocês fazem seus roteiros, cada um tem o seu roteiro, as escolas, pode ser que a escola tenha organizado e feito um modelo de roteiro único para todos os professores, o que é ótimo. Então, cada um tem o seu modelo de fazer. Nós estamos trazendo aqui o nosso, que nós pensamos aqui, que achamos que ficou interessante, né? O de vocês podem ser muito, muito melhor do que o nosso, mas o nosso a gente acha que ficou interessante e que ele pode ser útil, tá? Façam as adaptações que quiserem. Utilizem e aproveitem o que acharem que sirva para vocês, tá? Se acharem que não, o meu é muito melhor que o deles, perfeito, ótimo. O que é preciso garantir, tá, no seu roteiro, e que nós garantimos no nosso? Esses aspectos aqui, ó, identificação, temporalidade, objetivos da aprendizagem, como será a aula e acompanhamento e avaliação. Tá? Então, o que a gente traz aqui é uma possibilidade de roteiro trazendo esses aspectos. E vocês vão perceber que nós fizemos um roteiro que conversa com o aluno, que dialoga com o aluno. Porque nós imaginamos que, dentro de toda a complexidade que é a aula remota, e nós sabemos quanto é complexo, o professor não estar junto com o aluno não conseguir entender o que o professor pede, ele leu o material do caderno do aluno e não compreende. Então, nós entendemos que essa conversa, né, esse diálogo escrito com o aluno é fundamental na hora de elaborar um roteiro. E é isso que nós propomos aqui, essa é a nossa proposta, tá? Então, eu vou passar para o Fernando, porque ele vai apresentar esse roteiro para vocês. Eu vou projetando aqui, mas antes do Fernando continuar, enquanto ele abre aí, eu quero que vocês deem um joinha ali no chat, ou façam comentários, querem fazer alguma pergunta agora, ou digam se está compreensível o nosso movimento até agora. Tudo ok? Estão entendendo? Podemos dar continuidade? Tem perguntas? Drizelle, ok. Eu já vou parar a apresentação aqui e já vou projetar o roteiro para o Fernando dar continuidade, então. Ô Marcos, eu acho que eu vou projetar aqui, se meu computador alguma coisa travar, aí você projeta, pode ser? Perfeito, pode ser, pode dar continuidade. Então o pessoal está dizendo ok, é perfeito. O Marcos fez uma pergunta. Você tem esse robozinho da imagem onde consiga retirar o fundo para colar no roteiro? Ok, entendido a respeito da apresentação. Ô Marcos, nesse arquivo Word que a gente vai apresentar agora, tem a imagenzinha do robozinho, que você pode copiar e colar no roteiro, tá bom? Uma sugestão que nós fazemos, foi bacana você ter falado isso. Usem esses robozinhos o tempo todo. Colhem esses robozinhos nos seus roteiros, tá? Manda, quando você precisar mandar uma mensagem no WhatsApp para os alunos a respeito do seu componente, manda o robozinho, ele é o nosso mascote, para o aluno ir se acostumando com ele, tá bom? Então, no roteiro, Marcos, você vai poder copiar essa imagem ali do arquivo Word, tem no PDF, no PowerPoint que a gente está usando também, e aí você usa à vontade, tá bom? A gente recortou do PDF do material do professor, na verdade, do material do aluno, tá joia? É isso, Fernando, passa aí para você. Ok, Marcos, obrigado, viu? Bom, retornando, professores, aquilo que o Marcos mostrou, né, até agora, você... Está na tela da reunião, viu, Fernando? Uhum. Isso, agora nós estamos vendo meia tela a apresentação e meia tela o roteiro, tá? Para quem está no celular, Fernando, para quem está no celular, vai ficar um pouquinho
né, um pouco mais difícil de ver, mas a gente precisa projetar meia tela, pelo menos nesse início. Depois o Fernando deixa só o roteiro maior para vocês visualizarem melhor, tá? Vamos lá, Fernando. Bom, então, conforme o Marcos tinha falado, houve essas aulas, né, aconteceram essas aulas, e como recomendação, a gente pegou esse gancho de construir um roteiro, né, que tem aí a mesma linha de raciocínio que vem da aula aí do CMSP. Então, aqui, para início de conversa, eu vou mostrar os elementos essenciais, né, que estão dispostos no comunicado, dentro do roteiro, tá? E depois a gente vai fazer uma leitura, aí eu abro ele inteiro para ficar mais visível, tá? Então, Marcos, eu não estou vendo o chat, aí qualquer coisa você vai articulando aí, tá? Tá bom, Fernando, eu vou acompanhando aqui, se precisar eu falo. Beleza. Então, lá dentro daquele comunicado, conforme o Marcos já tinha dito, existem elementos essenciais, e esses elementos essenciais nós contemplamos aqui dentro deste roteiro. Então, no caso aqui da identificação, nós fizemos um cabeçalho, né, inicial, aqui nessa parte superior, colocamos um nome, colocamos todas aquelas informações que compreende a identificação, tá, no nosso roteiro. Como que nós queremos fazer uma conversa com o nosso aluno, então toda a informação, desde quem está mandando para ele até como são os canais de comunicação, são muito importantes. Depois, nós visamos aqui a temporalidade, né, que está aqui, né, na semana de março, né, o prazo de envio do roteiro. Então, a gente colocou nesse primeiro cabeçalho aí, contempla esses dois primeiros elementos essenciais do roteiro, tá? Para suplementar, né, para melhorar um pouquinho, nós colocamos também aqui algumas informações iniciais, né, que agreguem, né, que a gente vai ler depois, comunicação com o aluno, aonde que ele vai começar, até onde que ele vai, e também colocamos num quadro, logo abaixo, aí a questão de onde que ele pode nos encontrar, tá? Então, colocamos aí dados do telefone, claro, isso não é obrigatório, tá, professores? Isso daí é exatamente uma sugestão, né? O que é importante é que contemple caminhos de comunicação. Se o seu aluno quiser te encontrar, né, e claro que ele vai te encontrar, a gente sabe que, né, eles arrumam estratégia para nos encontrar, ele tem isso de fácil acesso no roteiro, tá? Então, isso daqui também serve como suplemento, tá? Também colocamos que a aula no centro de mídias está num dado período e num dado aí horário, tá? Então, essa parte superior aqui. A parte de objetivos, nós falamos um pouquinho mais abaixo, onde que nós iniciamos a conversa. Tá? Fernando, Oi. posso só fazer um comentário com relação a essa parte dos dados do professor, né? Dados de contato do professor, tá? Gente, nós fizemos aqui um exercício, né, de modelo, tanto é que não tem dados reais ali, vocês veem, né? Então, assim, vocês já têm o aluno no grupo de WhatsApp, agora os professores tiveram a oportunidade de adquirir o chip, né? As escolas estão entregando. Então, tem essa opção do professor ter o contato com o aluno por meio desse chip, né, institucional. Tem o e-mail institucional, tem o Google Classroom, tem o e-mail da escola, tem o telefone da escola, né? Então, essas informações, elas são opcionais. Aí a gente está colocando como sugestão. Cada um organiza a estrutura da forma que a escola, né, orientou aí. E essa parte da aula do centro de mídias que foi colocado ali, a ideia é assim. Como vocês estão fazendo as aulas remotas agora, e tem a possibilidade de fazer a aula ao vivo usando o aplicativo Centro de Mídias, então se você vai dar uma aula ao vivo no aplicativo, coloca ali a informação, o dia e horário que vai acontecer essa aula ao vivo,
tá? Então, não é a aula do Centro de Mídias de São Paulo. Você pode até pôr, no dia tal vai ter uma aula de tecnologia no Centro de Mídias lá em São Paulo. Mas aqui, a ideia é pôr a sua aula. Você está dando aula pelo Centro de Mídias? Coloca a sua aula. Não, minha aula é pelo Meet. Ok, põe o endereço do Meet, põe o dia, o horário. Minha aula é pelo Teams. Então, são as informações para que o aluno entenda quando ele vai ter contato com você e como ele pode ter contato com você, tá? De novo, sugestões, adaptado à sua realidade, a informação que você quiser colocar aí, tá bom? É isso, Ok. Fernando. E aí, no terceiro item, igual eu estava dizendo, gente, nós colocamos aqui o título, o objeto, né, de conhecimento, a habilidade e também o desafio da aula. É bom relembrar que nós estamos aqui desenvolvendo, né, um roteiro para a primeira série do ensino médio. Dentro daquilo que foi falado lá na nossa primeira TPC, que a primeira série do ensino médio trabalha com a metodologia de aprendizagem por desafios, né? Como a segunda série e a terceira série trabalham com aprendizagem por meio de problematização, e o ensino fundamental, o recurso metodológico e a gamificação, nós pegamos exatamente aquilo que é o objetivo, né, metodológico, né, o caminho metodológico da recomendação do material, que é trabalhar por meio de uma pergunta problematizadora e articular com o aluno uma forma dele conseguir romper o desafio e conseguir chegar em soluções, tá? Então, essa parte de objetivos a gente coloca aqui bem aparente, e este recurso da tabela, ele e está lá no caderno do aluno, né? Ele está posto, aliás, no caderno do professor, essa tabela. Então, não inventamos, né? Não saímos, vamos fazer algo novo. Não, nós simplesmente adaptamos aquilo que está posto no caderno físico, né? Aquilo que está posto no material do aluno, para uma esfera de contemplar aí o ensino remoto, tá? E aí, o item 4, né, ele fala sobre o caminho metodológico, como que vai ser, mas antes eu quero falar aqui, do item 5, que ele fala sobre a questão da avaliação. Então, a gente colocou que também nesse ponto de partida do nosso roteiro, a forma que será avaliado o aluno, tá? Depois eu leio com vocês, mas é como se fosse dar ciência, como se fosse, não, dar ciência ao aluno o processo avaliativo, e um processo avaliativo formativo que vai acontecer no processo. Então, nós colocamos aqui a forma que vai ser avaliado. Antes de iniciar, propriamente dito, nosso roteiro, que seria aqui como a aula seria realizada, nós trazemos também alguns pontos de atenção de retomada, né, para que ele relembre da onde que nós estamos partindo. E aí sim, partindo daqui, né, nós engajamos aí no ponto 4, que é como que essa aula vai ser ministrada, tá? Então, um sobrevoo, tentamos, né, contemplar os 5 pontos aí essenciais e seus subitens que estão discriminados conforme aquele comunicado COPED lá de dia 19 de julho do ano 2020, tá? Eu vou voltar aqui, Marcos, no início, e aí a gente faz uma leitura. Legal, Fernando. Acho que é assim, só para ficar claro para vocês, então o que nós mostramos até agora foi como nós organizamos o roteiro de estudo de modo a atender aqueles itens, né, que tem na resolução, lá no comunicado, e que não só por atendê-los,
mas porque o roteiro, da forma como foi organizado e construído, ele dá clareza para o aluno de tudo que vai acontecer, tá? Então, nós separamos a situação de aprendizagem 1 do caderno do aluno, nós achamos que é muita informação para trabalhar em uma única aula, para estar em um único roteiro. Então, nós dividimos em 2 aulas o roteiro. Por isso que tem o roteiro número 1 e tem o roteiro número 2. Vocês vão ver que eles são muito parecidos, mudando só as atividades depois. Então, a ideia agora é que o Fernando vá fazendo a leitura deste roteiro, Fer, e aí só por conta do tempo, acho que não cabe ficar explicando muito, porque a própria leitura já vai ficar bem claro para eles, para vocês entenderem como a gente construiu o roteiro, tá bom? Ok, Marcos. Isso que o Marcos falou, né, gente? Nós fizemos esse roteiro, que na verdade ele se desdobra em 2 roteiros, por quê? Nós iniciamos, e isso foi muito interessante, né? Falar para vocês que nós iniciamos a produção desse roteiro pensando em um roteiro, mas na hora que nós terminamos, nós percebemos que estava um pouquinho, né, fora de uma aula, ia contemplar praticamente 2 aulas. Então, nós dividimos. Então, professora, vocês podem fazer um roteiro, né, e dentro da temporalidade, dentro daquilo que vai ser executado, vocês podem desmembrar isso para que ele contemple não só uma aula, mas 2, ou até uma sequência didática. Eu coloquei aqui projetado para vocês, só para dizer que esse caderno do aluno da primeira série, ela traz 4 situações de aprendizagem. Então, a primeira situação de aprendizagem, ela já foi abordada inicialmente pelo Centro de Mídia, como o Marcos falou. Nós pegamos, retomamos, né, e desdobramos isso daí, retomamos a primeira e desdobramos na segunda em 2 roteiros. Tá? E aí, agora uma leitura propriamente dita do Fernando, roteiro. Oi. Acho que é importante dizer o seguinte, a aula do Centro de Mídias, eles não fazem as atividades do caderno do aluno, tá, gente? Pelo menos não fizeram nessa aula que a gente teve, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem uma conversa com os alunos, uma discussão mais conceitual teórica, né, abordando o tema, fazendo a reflexão, e pincelam ali, em um caso ou outro, uma atividade, mas não fazem. Então, por isso que no roteiro a gente achou por bem trazer as atividades do caderno do aluno, mas sem necessariamente copiar e colar do caderno do aluno para cá. Vocês vão perceber o movimento que a gente fez. Bora lá, Fernando. Exatamente isso. Então, o nosso roteiro número 1, nós trazemos o nome do professor fictício, né? O componente, a situação de aprendizagem que está relacionada, aqui está na 1, porém ela se articula na 2 também, tá? O ano série e a temporalidade, uma aula de 45 minutos. Também para o envio, né, pós-recesso, que esse aluno vai nos enviar esse roteiro, e aqui nesse cabeçalho também nós já fazemos uma primeira abordagem. Como o Marcos falou, a iniciativa é que o roteiro de estudo seja um diálogo direto com o aluno. Então, nós abordamos, cumprimentamos, falamos que estamos fazendo outra aula do componente, que esse roteiro de estudo vai ajudar ele na articulação do desenvolvimento das atividades. Nós falamos da onde que ele tem que iniciar esse acompanhamento conjunto com o material que ele tem e quais são os instrumentos, os materiais que eles vão utilizar, tá? Então, por isso que a gente fala, aproveite e pegue o seu caderno de tecnologia e inovação, lápis, borracha e caneta. E vocês percebem que nós vamos colocando tipo skin, né? Para que chame a atenção do aluno, né? Pensando na questão de faixa etária, aquilo que é um material atrativo, tá? Nesse desdobramento, também nós falamos sobre a condição deste aluno, se ele está ou não conectado. Então, a gente fala aqui, olha, se você tiver acesso
a internet, será ótimo. Então, você poderá acessar os links. Então, vocês vão ver que tem os desdobramentos de link e pesquisar conteúdo. Porém, né, não tendo, sem problemas. Tudo que você precisa, né, estará neste roteiro. Outra premissa que nós tentamos articular neste roteiro é exatamente isso, que todos que têm o roteiro em mão consigam fazer, independente de serem conectados ou desconectados, tá? Para que ele consiga desenvolver a habilidade que é pretendida. Ah, eu não tenho a internet, mas você tem o guia do roteiro e o roteiro traz indicações do percurso formativo que você vai desenvolver. Fernando? Oi? Então, só um reforço aqui no que você acabou de dizer. Então, perceba que nós estamos trazendo aqui uma sugestão de roteiro único, seja para aluno conectado ou desconectado, tá? É evidente que dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que sempre pensar no desconectado. Peraí, se tem um link, tem um vídeo para assistir, e aí, o que eu faço com o desconectado? Mas se você não pensar assim, você vai ter que produzir um roteiro para o cara conectado e vai ter que produzir outro para o desconectado. Então, o que nós fizemos foi ter esta conversa com os dois alunos e sempre que necessário a gente falava, se você não tem acesso, faça isso. Tá? Então, percebo que o Marcos está dizendo, para os alunos desconectados, eu tirei print do caderno do aluno e colei no roteiro impresso. É uma possibilidade, Marcos, só tem que ver se não é necessário fazer uma conversa com o aluno para que ele entenda o que é esta atividade. Foi o que nós fizemos aqui, tá bom? E eu estou supondo também, Marcos e pessoal, que o aluno desconectado possa ir à escola retirar o caderno do aluno, o que ameniza a necessidade de você printar a atividade do caderno e pôr no roteiro, o que deixa o roteiro mais enxuto, tá bom? Então, são possibilidades, ok? Vamos lá, continuando aí, Fer. E aí, pessoal, é aquele quadro que o Marcos falou que isso é totalmente personalizável, você coloca as informações, é importante que tenha mecanismos de comunicação entre você e o seu aluno, e são vários, né? E aí é personalizável, isso aqui já foi dito. E aí nós partimos aí para o título da aula, né? Essa situação será trabalhada ao longo dos dois roteiros. Então, a gente coloca aqui um ponto de atenção que o roteiro se desdobra. Então, vocês vão perceber bem nesse roteiro que ele sempre vai avisando, olha, faça isso, né? Mas também tem aquilo para ser feito. A indicação de objetivo que consta, né? E aqui está atrelado ao objeto de conhecimento que está ligado lá no caderno do aluno, que é as influências na constituição da identidade. E já logo na sequência, nós já deixamos claro que o que é pretendido é o desenvolvimento dessa habilidade. E da onde que nós buscamos essa habilidade? Essa habilidade é aquela habilidade essencial, né, que tem uma planilha lá no centro de mídia com as habilidades essenciais do componente. Nós pensamos uma habilidade lá que conversa, né, dentro daquela planilha, que conversa com a outra habilidade que foi discutida e desenvolvida no centro de mídias, tá? Fernando? Oi? Sobre a habilidade, vocês podem perceber divergências, tá? Isso não é exclusivo de tecnologia e inovação, das habilidades que o centro de mídia mostra, com a habilidade essencial, com a habilidade do currículo, enfim, tá? Eu acho que tem coisa que a gente não consegue resolver, né, porque foge da nossa governabilidade. Embora, nesta aula específica que nós estamos apresentando com base no que foi dado no centro de mídias, a habilidade que eles trouxeram lá, ela é muito coerente e muito está muito próxima, muito dentro desta que nós colocamos aqui, tá? Então não houve grandes prejuízos nesse sentido com esta aula. Mas de repente vocês podem ver ali uma dificuldade, uma diferença, tá? Entre uma habilidade trabalhada lá e uma habilidade que você vai desenvolver aqui. Lembrando que nunca se deve criar habilidades novas, tá? Ainda porque não se cria habilidade nova.
Trabalha-se com as habilidades estabelecidas no currículo, com as habilidades essenciais. Tá bom, gente? Pode continuar, Fernando. É justamente isso que o Marcos falou, e pegando o caminho metodológico, lembrando lá que o material da primeira série trabalha por aprendizagem por desafio, é já iniciado aqui o desafio dessa aula. Então, nós recortamos a tabela com a pergunta essencial e a questão do que eles vão ter que entregar, ou qual é a pretensão que eles entreguem aí no final dessa aula, ou daquela sequência de aprendizagem. Então, nessa primeira aula, você será convidado a refletir sobre a influência que possa sofrer as pessoas com que se relaciona. E isso está totalmente articulado com o que foi dito lá no Centro de Mídia, porque esse primeiro diálogo já foi iniciado lá da questão reflexiva. E aí nós pensamos também, eu e o Marcos, exatamente na estrutura que a BNCC nos dirige quanto ao uso da tecnologia, que é compreender, conhecer e aplicar, né? Compreender, utilizar e criar, né? Então nós pensamos, ele já refletiu na primeira aula do Centro de Mídia. O que agora esse roteiro poderia contemplar? Bom, esse roteiro pode contemplar a criação, né? A utilização. Então, por isso, nós falamos sobre a possibilidade da sugestão dada pelo material da produção de um vídeo, que também a gente dá outras sugestões, tá, gente? Sobre a avaliação, que olha só, nós estamos só naquele cabeçalho. A avaliação. Irei avaliar o seu engajamento, lembrando que a disciplina tem essa palavra-chave engajamento, né, naqueles 3 níveis, tá? Em 2 situações, o vídeo ou o texto, olha só, nós pretendemos aqui já trazer uma abertura para aquele que não é mais conectado ou que não está conectado, então ele pode produzir um texto, onde que a atividade vai orientar como que vai ser essa produção, tá? E apresentar ao final a qualidade das atividades que você realizou ao longo dessa situação. Portanto, capricho e dedicação, ok? Sempre nessa diretiva de diálogo. Antes de iniciar as atividades propriamente ditas deste roteiro, nós trazemos que eles relembrem aquilo que já foi anteriormente feito. Então, o nosso roteiro fala assim, vamos relembrar alguns pontos. Esse roteiro de estudo é continuidade da aula do Centro de Mídias, que foi na data tal, que teve esse nome, tá? E ao término daquela aula, as professoras deixaram lá a tarefa para ser feita, tá? Então, nós alicerçamos alguns pontos que mostram, é muito importante que vocês retomem aquela aula. Quem não assistiu, assista. Quem não fez a tarefa, acesse e faça. E aí, para conversar com este aluno, e aqui tem um adendo, né? Esse aluno conectado vai conseguir fazer isso, né? Ele pode ir lá no repositório, buscar essa aula. Porém, pode ir no Centro de Mídias, fazer as minhas tarefas. Porém, aquele aluno que não é conectado, o que nós sugestionamos? Sempre a gente está tentando esse diálogo e pensando no público-alvo conectado e desconectado. Se você está desconectado no momento, siga as orientações deste roteiro e faça o uso do caderno do aluno, do componente. E aí trazemos a página 328 a 332, que diz sobre esta situação de aprendizagem. Então, nós falamos, se você está desconectado, refaça essas atividades,
tá? E aí, vamos lá para as atividades. Na atividade 1 deste roteiro, que nós chamamos de mapa de influência, que é justamente a atividade que chama lá o caderno do aluno, nós articulamos essa atividade, mas nós conversamos com ele como que está posto no caderno e para que ele reflita, para que consiga fazer. Pense como você se relaciona na internet. Nós não colocamos assim, faça aquilo que está lá no caderno, mas pense, como que você relaciona. Na aula do Centro de Mídias, que pressupõe que eles já foram lá, assistiram essa aula, ou aquele que é desconectado já leu anteriormente, perguntou se a mesma pessoa é online e offline. Então, relembre que você respondeu e reflita sobre isso, tá? Então, é um ponto de contato inicial que você faz para que o aluno consiga perceber que você está caminhando com ele, tá? Durante o roteiro. Nessa atividade, você deverá registrar quem são as suas influências. E aí, conforme o professor, Marcos tinha falado, eu printei lá, aí nós também printamos aqui esse mapa de influência que está lá no material do aluno. E a gente vai articulando como que ele deve desenvolver a atividade. Ô, Fernando. Oi. Deixa eu só fazer um comentário. A diferença do que o professor Marcos colocou para a forma como a gente traz a atividade aqui, na verdade, a gente não traz a atividade, né? Na sua exatamente printada como ela está lá no caderno, mas a gente traz a essência e conversa com o aluno que se espera que ele faça. Então, quando eu digo assim, nessa atividade você deverá registrar quem são suas influências, eu já estou orientando sobre como ele fará a atividade. Para isso, leia as instruções do final da página 328 e início da 329 e preencha no seu caderno de tecnologia e inovação o mapa de influências da página 329. Olha a imagem de referência ao lado. Então, lá no caderno do aluno tem explicação, tem uma introdução antes desse mapa. Então, eu estou pedindo para o aluno usar o caderno dele. Por isso que eu pressuponho que se o aluno não tem, ele precisa ligar na escola, o professor precisa dizer para ele, vem retirar na escola. Agenda um horário com a escola para retirar o teu material, porque você precisa dele para fazer as atividades. Então, é essa a diferença, tá, do que a gente coloca. E aí depois a gente diz, olha, repare que na parte 1.2 e 1.3 da atividade, solicita a interação com os colegas da turma. Isso está sendo pedido no caderno do aluno. Mas peraí, o aluno está remoto e muitos estão desconectados. Como é que eu vou interagir com o meu colega? Se conseguir conversar com algum colega de turma virtualmente, compartilhe e compare o seu mapa de influências com o dele. Topa o desafio? Então, eu estou aqui desafiando esse aluno. Se não estiver conectado, agora eu estou conversando com o desconectado. Converse com alguém de sua família sobre as influências e pergunte a ele, e pergunte as dele, né? Então, veja, eu estou dando atenção para o meu aluno desconectado e estou possibilitando, estou subsidiando ele para que ele consiga realizar essa atividade, né? Bom, ele precisa conversar com alguém para falar, sabe qual é a minha influência no mundo virtual? É a Britney Spears, que agora tá um tal de Britney Free, né? Libera ela. Então, essa é a minha influência, ela precisa conversar com alguém sobre essa influência. Se ela não tem um coleguinha, se ela não tem um celular para conversar, ela tem alguém em casa. Pode ser irmã, pode ser o tio, a avó, o avô, o pai, a mãe, alguém. Então, a gente sugere que ela faça essa conversa. Conversando, ela vai, esse aluno, espera-se que ele vai se envolvendo com essa temática, né? Engajando, vai percebendo as influências. E aí ele vai registrar no caderno do aluno que ele não conversou com um aluno, coleguinha da sala, mas ele conversou com um tio dele que adora também a Britney Spears e nós tivemos ali uma conversa sobre as músicas dela, né?
Então, é esse movimento que nós pensamos aqui, eu e o Fernando, de um roteiro de aula único para o conectado, para o desconectado, que tem ali um movimento de, você não tem internet, não tem computador, não tem celular, como que você pode fazer? Né? E aí a gente traz aqui, sempre a gente retoma o desafio, porque a situação de aprendizagem começa com um desafio. Nesse caso, vamos lembrar, eu trago o robozinho sempre para lembrar o desafio. Produzir um vídeo sobre reflexão da influência na formação da sua identidade. O que o mapa de influência pode fazer, o que do mapa de influência pode fazer parte deste vídeo? Então, se ele fez um mapa de influência, lá diz, você pode pôr uma imagem, você pode pôr uma letra de música, você pode pôr o nome de um artista que você gosta, você pode pôr um programa de TV, um filme que você gosta, que te influencia. Né? Como é que chama? Um youtuber, um influencer. Né? Isso pode estar no mapa. E aí ele pode trazer um aspecto desse para o vídeo, que ele vai produzir. Né? É interessante, né, Marcos, que essas influências servem de subsídio para que eles consigam fazer a produção. Ou seja, ele refletiu, ele compreendeu, ele está utilizando e ele está criando. Então, você cumpre todo o ciclo daquilo que a BNCC tem falado e o currículo paulista sobre tecnologia. E aqui, para o desconectado, se você estiver desconectado, que tal produzir um texto para o seu professor ler depois? Percebe? E aí eu já oriento, observação, se você não tem seu caderno ainda, entre em contato com a escola para retirar. Então percebe que essa primeira atividade, nós falamos da atividade, mas reportamos o caderno do aluno o tempo todo e conversamos com ele em um parágrafo, ajudando esse aluno a entender o que é para ser feito na atividade. Faz, Fernando, rapidamente, só por conta do tempo, faz a leitura da atividade 2, só para eles entenderem também. Tá. Então, a atividade 2, Minha Comunidade, Minhas Influências, foi justamente a atividade deixada lá no CMSP. E aqui, para um gancho, nós temos, no finalzinho da aula do CMSP, as professoras Fabiana e Juliana mostraram essa atividade e orientaram a fazê-la após a aula. Vamos lá? Pense sobre as comunidades nas quais participa, presencialmente e virtualmente. Quais seriam? Por exemplo, fazemos parte de uma comunidade presencial, família? Preencha o mapa mental da página 330 e do caderno do aluno. Veja a imagem de referência ao lado. Aproveite para fazer a parte 2.2 da atividade, conversando online com algum colega ou, se estiver conectado, com alguém da família. Perceba que a atividade pede para registrar de formas essas comunidades influenciam as suas opiniões e comportamentos. Pede também para registrar qual é a finalidade de cada comunidade. E aí, segue o desafio. Que tal falar sobre as suas comunidades e de como elas te influenciam no vídeo ou no texto? Olha só, já está a mesma articulação para a produção lá final. Então, e aqui nós encerramos a primeira parte. Por hoje é só, mas iremos continuar essa situação de aprendizagem na próxima semana, com 2 novas atividades. Até lá, abraços, professor Alan Turing. Então, vocês percebem que não são muitas atividades, são só 2, mas são totalmente indexadas com o caderno, só que elas assumem uma forma de diálogo com o aluno, que vai articulando, que vai tentando fazer com que ele se engaje, para que tenha uma devolutiva a que se espera da aprendizagem, né? E eu acho que é isso, né, Marcos? A segunda parte, nós Fernando, não vamos conseguir, né, fazer. Assim, a segunda parte, né, deste roteiro de estudo vai ficar disponível para vocês fazerem a leitura. A gente faz nela as atividades 3 e 4 do caderno do aluno, tá? Então, o que nós fizemos aqui, gente, foi esse movimento de mostrar uma possibilidade de construção de roteiro articulado ao centro de mídias. Marcos, Fernando, não teve aula do centro de mídias. E aí? Como é que eu faço essa articulação? Aí a conversa, você não vai falar de aula do centro de mídias no seu roteiro, porque não teve. Né? Então a tua conversa agora é diferente. É a tua conversa com o aluno falando sobre o conteúdo material de tecnologia e inovação. Né? E aí, se futuramente tiver uma aula do centro de mídias, aí em outro roteiro você cita. Então, gente, a gente não está trazendo nada engessado, tá? A gente está sugerindo possibilidades. Ok?
e aí vocês vão organizando, articulando aí de acordo com a realidade de cada um. A gente espera que os roteiros de estudo de vocês contemplem minimamente esses itens, porque eles dão clareza ao aluno o que se espera que o aluno faça, tá bom? E a gente, na nossa função, a gente vai às escolas, a gente solicita roteiro dos professores para analisar, para pensar junto. Então, quem tiver roteiro de estudo, quiser mandar para a gente ver, pode mandar no nosso e-mail, fique à vontade, a gente não está aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, a gente está aqui para olhar, pensar junto, pensar em possibilidades, orientar, ajudar vocês, tá? Quem quiser mandar roteiro para a gente, pode mandar no e-mail, a gente analisa, faz uma devolutiva, dá um retorno, faz um feedback com vocês, e a gente também pode solicitar para as escolas para alguns roteiros para a gente fazer essa análise, tá bom? Gente, acho que é isso, o formulário de presença está aí no chat, por favor respondam o formulário, também é a avaliação da nossa ATPC. A gente fica à disposição para tirar dúvida. Coloquem no chat o que vocês acharam, põe lá no formulário também. Se quiserem abrir o microfone e falar. Eu já me despeço, agradeço vocês, agradeço o parceiro Fernando. Um grande abraço. Marcos, só uma pergunta. O formulário ele vai ficar disponível até que horas? Esse formulário, a gente vai deixar ele disponível. Na verdade, ele fica hoje, amanhã e depois, como tem a TPC, ele está disponível. Então, quase que ele vai ficar os 3 dias direto, tá? Nesse nível. Então, o professor que não assistiu pode participar no outro dia ou assistir a aula, a gravação no YouTube, tá? Beleza, Marcos. Obrigada. Parabéns. Você e o Fernando, assim, foram show, tá? Então, de parabéns mesmo pela formação. Obrigado, Nassimildo. Eu também vou me despedindo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, né? Esperamos aí ter colaborado com vocês. Como o Marcos disse, esse material está disponível aí. E até uma próxima, então, o próximo encontro, tá? Precisando, né? Só entrar em contato.